A questão 179. Diz aí o seguinte, ó. A questão eu vou resolver bem rapidinho aqui para vocês, utilizando até mesmo os conceitos de física nela, ó. Em uma sala escura, um ponto luminoso a mais de 3 metros de distância da parede. Então aqui, ó, tem um ponto luminoso e a distância dele para a parede é a mais de 3 metros, né? Então vamos supor que daqui para cá seja os 3 metros, ó. Esse aqui é 3 metros, mais a distância para a parede é mais de 3 metros. Então tem que ser um pouquinho maior. E um disco pendurado paralelo à parede, entre ela e o ponto luminoso. Tá bom? O disco encontra-se a 1 metro de distância do ponto luminoso. Então aqui, ó, vou colocar aqui o disco mais ou menos aqui. Diz que encontra-se 1 metro, né? Vamos fazer o seguinte, ó. Aqui. Tá aqui, ó. E tá 1 metro do ponto luminoso. O ponto luminoso é aqui, ó. A distância aqui é 2, porque daqui até aqui é 3. Continuando. Projetando uma sombra S1. Então, aqui é o disco. E ele projetou aqui na parede, ó, uma sombra S1. Em formato de círculo na parede. E a questão diz: esse disco é afastado mais 2 metros do ponto luminoso. Então, ele sai daqui e vem para cá, ó. Ele é afastado 2 metros. Quando ele já faz isso, em direção à sombra, e sem encostar na parede, projetando agora uma nova sombra, S2. O S1 é quando a distância é 1, o S2 é quando ele está fazendo uma distância 3, né? Ele afastou 2 metros, né, do total. Pronto. A pergunta é: a A1 é a área da sombra 1, A2 é a área S2. Qual é a razão entre A1 e A2? Certo? Basicamente o seguinte. Nota comigo é que a distância era 1. E ele gerava uma sombra lá na parede. Nota que agora a distância agora é uma distância 3. Então, ó, ele triplicou a distância. E a pergunta é sobre área. Toda vez quando eu triplico algo em área, essa área fica 9 vezes maior, porque o triplo em área é 3 ao quadrado. Se fosse volume, ao cubo, certo? Utilizei aí proporção por esse método aí e a gente pegou e utilizou aqui, né, em relação à proporção que existe entre a sombra da parede e tal, falando sobre área, né, e ele cria a relação de uma com a outra. Né? Se eu triplico a distância e a pergunta é sobre área, esse triplo aí fica 9 vezes maior, né? Questãozinha aí de análise de proporção envolvendo áreas.